noite. O governo afirma que não há risco à saúde após nova fase da Operação Carne Fraca, que encontrou fraudes em registros de contaminação por salmonela da BRF. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Justiça manda soltar jovem presa por assalto a banco que ostentava vida de luxo em redes sociais. ONG avalia mais de 70 ações criminais com indícios de condenações de inocentes. O que se busca é a verdade real, a verdade efetiva. Partido de Silvio Berlusconi vence eleições na Itália, mas nenhuma legenda consegue maioria para indicar o primeiro-ministro. Provedores e empresas do mundo digital afirmam que a inteligência artificial vai melhorar a situação do emprego. De experiência do usuário com conteúdo de chatbots é uma profissão nova que está super aquecida. Missão da Coreia do Sul faz a primeira viagem à capital da Coreia do Norte em uma década. Fãs e familiares se despedem da atriz Tônia Carreiro. Qual será o segredo de peças teatrais que ficam em cartaz durante anos? Esse golpe que você me aplicou é de que volume? Do primeiro! Meu Deus! Na bancada estão o advogado e ex-deputado federal Ayrton Soares e o historiador Marco Antônio Villa. E você pode participar com as suas perguntas e comentários através do nosso Twitter, na hashtag Jornal da Cultura. Polícia Federal deflagrou hoje uma nova fase da Operação Carne Fraca. O alvo desta vez é a BRF, maior exportadora de frango do mundo. A empresa é acusada de fraudar laudos de certificação de mercadorias. A Polícia Federal cumpriu 91 ordens judiciais em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Goiás, na terceira fase da Operação Carne Fraca, batizada de Trapaça. 10 pessoas foram presas, entre elas o ex-presidente global da BRF, Pedro de Andrade Faria, e o ex-vice-presidente Hélio Rubens Júnior. A BRF é a maior exportadora de carne de frango do mundo. É dona das marcas Sadia e Perdigão. De acordo com as investigações, exames laboratoriais sobre a presença da salmonela em alimentos foram fraudados para burlar a inspeção do Ministério da Agricultura e garantir a exportação. Uma das principais testemunhas no caso é Cristiane Liberti, dona de uma granja no Paraná, parceira da BRF. Cristiane contou à polícia que em 2016 recebeu da BRF um lote com 46 mil pintinhos de um dia, contaminados pela bactéria Salmonella pullorum, e afirmou que esse problema foi negligenciado pela BRF. A Polícia Federal também analisou e-mails enviados em 2014 por Fabiane Baldo, responsável pela garantia e qualidade da BRF, a Adriana Marques de Carvalho, então supervisora de laboratório em um frigorífico de Rio Verde, em Goiás. Em um dos e-mails, Fabiane solicita a alteração de laudos à Adriana, que responde estar acontecendo muitos desses pedidos de alteração e que há o risco de serem pegos na mentira. Fabiane também foi presa preventivamente na operação. Adriana revelou as fraudes em uma ação trabalhista. Então, o ex-presidente global da companhia, Pedro de Andrade Faria, recomenda ao ex-vice-presidente que tome medidas drásticas para proteger a empresa de possível apuração desses fatos pelas autoridades. Segundo o Ministério da Agricultura, não há risco para a saúde do consumidor. A salmonela é comum em carnes de aves e é destruída quando submetida a altas temperaturas. A gente pretende agora, junto com o Ministério da Agricultura, tentar resgatar essa rastreabilidade, tentar identificar onde foi para esses produtos, para conseguir efetivamente ter uma ação fiscal por parte do Ministério e, de outra forma, um trabalho pericial por parte da Polícia Federal e gerar as consequências legais diante desses fatos. Por causa da operação, as ações da BRF despencaram em torno de 19%. E tudo isso ocorre no mesmo dia em que foi marcada uma assembleia de acionistas da empresa que pretende destituir Abílio Diniz da presidência do Conselho de Administração do grupo. No ano passado, a companhia também sofreu o impacto da Operação Carne Fraca e teve prejuízo de mais de R$1 bilhão. Em nota, a BRF diz que irá prestar todos os esclarecimentos à sociedade. Afirmou ainda seguir todas as normas e regulamentos brasileiros e internacionais referentes à produção e comercialização de produtos. Nós tentamos contato com a defesa do ex-presidente global da BRF, Pedro de Andrade Faria, e do ex-vice-presidente Hélio Rubens Júnior, e também com a defesa de Fabiane Baldo, responsável pela garantia e qualidade da empresa, mas não obtivemos respostas. Boa noite, obrigada pela presença aqui hoje com a gente. Boa noite, Ana. Bom, 1 ano depois da primeira operação e as fraudes continuam aparecendo, né? Qual será que é o tamanho desse esquema aí? Agora é a principal, maior exportadora de frango do mundo. Do mundo.
É verdade. Ou seja, quando o ano passado foi feita a primeira fase dessa operação, você deve se recordar que teve todo um barulho dizendo que isso prejudicaria as exportações brasileiras. Primeiro, alguns estavam preocupados só com as exportações, como se o problema fosse com o consumidor estrangeiro e não também com o consumidor brasileiro. E que era uma irresponsabilidade da Polícia Federal. Houve toda... Na verdade, não havia irresponsabilidade nenhuma da ação da Polícia Federal, que era absolutamente correta. Há, sim, compra de fiscais, de dezenas e dezenas de fiscais. Então, aquele carimbo CIF, Serviço de Inspeção Federal, hoje no Brasil nós temos como consumidores de desconfiar. E no exterior, quem compra os produtos brasileiros. Então, claramente uma estrutura de corrupção que há muito tempo está dentro do Ministério da Agricultura. A nota do Ministério da Agricultura, que foi divulgada hoje pela manhã, é patética. Diz, não, consumidor brasileiro, fica tranquilo, se for em altas temperaturas, a salmonela está morta. E se não for? E se você fazer um prato de outra forma? Aí então, você está colocando a responsabilidade em quem? Em quem? Aí você transfere ao consumidor e o consumidor resolve um problema que é da corrupção do Ministério da Agricultura. Eu não vi o ministro Blairo Maggi vir a público, em qualquer país sério, não nessa república da bandalheira, se fosse um país sério, imediatamente o ministro da Agricultura é responsável, né, pelo seu ministério e por esse serviço, no limite, ele viria a público, daria entrevista para todo mundo e resolveria o problema que há um ano já ocorreu e que ele, que é incapaz, não fez. Ele ficou quieto, resolveu o problema dizendo o seguinte, isso prejudica as exportações. Não. O que prejudica as exportações é ter a corrupção dentro do interior do ministério do qual ele é o principal responsável. Então, se tivesse um presidente de verdade, não igual esse, anterior, o criminoso de São Bernardo, todos esses, se tivesse gente com autoridade, com moral, com ética, demitiria imediatamente o ministro. Mas nessa república da bandalheira, é capaz dele se elogiar e ainda receber medalha, hein? Agora fica essa questão dessa preocupação, vai prejudicar a exportação, mas aí a gente se pergunta, né? Claro, o consumidor fica preocupado diante disso, o Ministério diz que não há risco para a saúde, mas pensando na questão da legislação. Ailton, porque a questão é, os outros países que são rígidos demais ou nós de menos? Porque há uma diferença aí, não é? Não, hipótese nenhuma. Os países que compram nossa carne querem ter uma carne que tenha sido, obviamente, verificada, se produzida nos conformes, se não tem contaminação de bactérias. A salmonela é uma bactéria. Uma coisa que o mundo inteiro conhece, são vários tipos de bactérias, não é? Como é que isso se manteve depois desse tempo todo de Operação Lava Jato? Como é que nós podemos imaginar que nós estamos num processo de investigação e as pessoas continuam praticando o crime, não se intimidam. Mesmo depois que se criou essa onda mundial contra a carne brasileira, prejudicando a venda da carne no exterior, com países fazendo declaração. Como é que se explica isso? Eu não consigo entender. Eu consigo entender só uma coisa. Os partidos políticos que receberam dinheiro são PMDB, PSDB, PP, PROS e desse grupo. Receberam dinheiro para quê? Tinha uma estrutura no mercado, no Ministério da Agricultura, corrupta, que fechava os olhos à corrupção e os funcionários nela envolvidos recebiam também a sua parte da propina. Talvez não é a mesma coisa que estava acontecendo tempos atrás? Não caiu lá um ministro, porque tinha feito uma declaração, tinha participado de um esquema para proteger um funcionário em Curitiba que estava cobertando a corrupção. Tudo isso já aconteceu e está acontecendo de novo, em plena Operação Lava Jato. Então, essa segunda fase, a operação, até pareceu uma brincadeira, chama trapaça. Né? Trapaça. A outra era carne, como é que era o nome da outra? Carne fraca, não é? Agora essa aqui é trapaça. O que eu espero que... essa faz parte da carne fraca. Quem é? O Vila falou agora há pouco, o ministro da Agricultura, mas o ministro da Agricultura é aquele latifundiário da soja, lá do Mato Grosso, que agora ele não vai disputar mais eleição, talvez porque tem muita coisa acontecendo em torno dele e não interessa mais ele disputar a eleição. Mas que nada tinha a ver com os interesses públicos, com o interesse do povo, quando foi nomeado para o Ministério. Era um grande produtor rural que exporta
o seu produto, que quantos 1.000 hectares de terras foram desmatados para que se ampliasse essa produção agrícola que reverte em benefício do quê? Da balança comercial brasileira. Para quem vai o lucro dessa produção agrícola? Para milhares de trabalhadores, milhares de pequenos produtores? Não, para um grupo concentrado. Então, eu não sei por que esse mercado, que tem que ser preservado, afinal de contas, são os maiores exportadores de carne do mundo, tá bom, mas para quem vai o lucro dessa carne exportada? Quem é que se beneficia dela? O povo brasileiro corre até o risco de se ver contaminado pela carne que é exportada. Então, tudo isso é inexplicável. O Fábio está dizendo aqui, mas os países desenvolvidos não aceitam, né, essa carne que nós mandamos para lá. O Exército autorizou que a Polícia Civil do Rio de Janeiro utilize 15 dos 60 fuzis apreendidos no Aeroporto Internacional do Galeão em junho do ano passado. Segundo as investigações, o armamento foi enviado ao Brasil por Frederic Barbieri, apontado como traficante de armas, preso no último dia 24 nos Estados Unidos. Agora, a corporação também precisará da autorização da Justiça para utilizar o armamento. A ONG Innocence Project analisa 78 casos de presos no Brasil que podem ter sido condenados injustamente. A organização mundial, que se dedica a reverter as sentenças de condenação de inocentes, já conseguiu a primeira vitória por aqui. Atercino Ferreira de Lima foi libertado na semana passada, depois de ter sido condenado injustamente e ficar quase um ano preso, acusado de abuso sexual contra os 2 filhos. Ele foi solto graças à revisão criminal solicitada pela ONG Innocence Project. A organização está presente em 25 países e já ajudou a inocentar 352 pessoas condenadas injustamente. No Brasil, onde atua há cerca de um ano, tem hoje 78 pedidos de assistência sendo analisados. A ONG só aceita casos de condenação definitiva, em que a pessoa já esteja na prisão. O objetivo principal é provar a inocência de quem foi condenado e ajudar a tornar a justiça mais eficiente. A nossa ideia é, por meio destes casos específicos, ter um olhar para o sistema de justiça criminal e compreender quais são as falhas mais comuns que levam a um tipo de erro desse. Não são poucos os casos de inocentes condenados, como o do lutador de boxe norte-americano Rubin Hurricane Carter, que passou 19 anos preso injustamente, acusado de ter matado 3 pessoas. A história virou filme. Culpados por todos os crimes. No Brasil também virou filme o caso dos irmãos Naves, na cidade mineira de Araguari, nos anos 30. Eles foram acusados do assassinato de um primo que havia desaparecido. Condenados a 25 anos de prisão, ficaram 8 anos na cadeia. O primo reapareceu 15 anos depois e confessou ter saído da cidade sem avisar ninguém. Procurador de Justiça Criminal há 30 anos, Ricardo Andreucci, afirma que a justiça, em muitos casos, se baseia apenas em provas testemunhais, o que pode levar ao erro, já que as pessoas podem mentir. Que o que se busca é a verdade real, mas isso é o que se persegue. Muitas vezes não se consegue justamente por conta dessa precariedade da prova que nos é trazida. E o que leva inocentes para a cadeia? No caso aqui, né, do nosso caso, da nossa justiça. É terrível, né, os fatos. Eu acompanhei esse caso, foi muito noticiado, né? E, bem, primeiro é louvar a instituição dessa entidade de acompanhar, de selecionar esses casos, e são tantos, né? Afinal, nós somos um país enorme, a justiça comete erros, né? Assim como em outros países. O exemplo norte-americano é mais conhecido até por causa do cinema, que trabalha meio com isso, como foi destacado também na reportagem. E sempre os mais pobres, né? Aqueles que têm menos condições de defesa são normalmente os mais prejudicados em situação como essa. Portanto, deve-se louvar essa iniciativa de passar esse pente fino. É terrível a situação. Agora, a ação do Estado, aí a questão é um velho problema da prova testemunhal, é uma velha discussão, isso não é novo, isso tem séculos, né? E muitas vezes decisão apressada tomadas por juízes, né? E muitas vezes iludido ou que não tomaram o devido cuidado com o processo, infelizmente, né? Agora, é possível criar políticas, mudar alguma coisa no sistema para evitar condenações injustas, Ayrton? Eu acho que podem ser cometidos erros durante processos, podem ter condenações injustas, mas nós temos mecanismos à disposição do acusado, preso,
que possa fazer com que haja uma revisão do processo. Temos até uma estrutura nacional constituída, que é a Defensoria Pública, que tem em cada estado e nos grandes municípios. E o projeto é ter todos os municípios onde haja comarca, em todas as comarcas do Brasil. Então, a Defensoria Pública é para isso, para defender o interesse daqueles que não podem pagar advogado. Nós tivemos aqui, eu fico até meio humilhado quando vem uma entidade internacional para fazer uma coisa que nós devíamos... E elogio, porque ela veio, né? Esse projeto Inocência, né? Elogio que teve aqui e está aí trabalhando. Mas onde está a Defensoria Pública brasileira? Essas pessoas, se chegou ao conhecimento desse grupo internacional, de uma ONG, que existia problema desse tipo de condenação, dessas injustiças, dos erros cometidos nos processos, por que não chegou isso lá na Defensoria? Ou será que chegou e não encontrou espaço? Ou será que não deram atenção a esses casos? Será que nós temos poucos defensores públicos no Brasil inteiro? Quer dizer, eu quero dizer o seguinte, nós temos uma instituição criada para isso, para defender aqueles que não podem ter advogado. Ela tem que funcionar. E não funciona? Ué, você não está vendo? Está vindo aqui uma entidade internacional para poder... Agora, quando a presidente do Supremo Tribunal Federal revela que só agora o país tem o Cadastro Nacional de Presos, imagina o nosso atraso. O Dermival está colocando aqui uma questão. E na dúvida, então, é preferível deixar um criminoso solto do que condenar um inocente? Não, não é bem assim, né? Não é bem assim. Não é esse o caso. É necessário. Eu acho que existem entidades e as seções nacionais dessas entidades, como essa citada na reportagem e tal, porque a gente tem uma ideia também que certas justiças funcionam 100% e outras não funcionam. Não é bem assim, né? Tem as falhas de sustentação do processo. Certamente esse senhor, do caso da reportagem, que é terrível, havia também a questão da separação. É uma longa história, né? Não dá para detalhar todo o processo aqui, não há tempo para tal. Mas ele não teve também uma defesa, acho que adequada, presume-se, né? Mas, por outro lado, os testemunhos dos filhos devem, de alguma forma, ter convencido o juiz a tomar essa decisão, porque tudo indica, segundo a reportagem, né? Evidentemente não vi autos do processo, nada disso e tal. Agora, é um problema, por isso que tem que enfrentar, e a atuação dessa entidade é extremamente louvável, dessa seção nacional, e acho que é uma coisa que tem que se espalhar por todos os estados, porque o Brasil é um país muito grande e injustiças como essa devem se repetir em outros estados. O Enio Torres está colocando aqui, nossos políticos deveriam então procurar essa ONG, já que eles se dizem tão inocentes, né? Só que não. Anderson, eu queria dizer uma coisa sobre a Defensoria. Ela é constituída de profissionais que fazem concurso público, que são reconhecidos, são contratados, o Estado paga. Então é bom que a população tenha conhecimento que existe esse serviço à disposição. Procure esse serviço quando não puder ter advogado, quando não puder ter quem exerce seus direitos. Procure, porque está entre as suas tarefas. Isso é uma disposição constitucional que criou, foi criado com base na Constituição. Quer dizer, é uma coisa certa de governos. Os estados têm que mantê-los, são funcionários públicos propriamente dito, não é? Então, eu fico achando essa ONG ótimo, veio aí, tomara que venham muitas outras para ajudar a gente, mas a verdade é o seguinte: por que é que nós não temos uma defensoria pública que possa acolher esse tipo de denúncia e investigar se o julgamento foi bem feito, mal feito, se houve injustiça ou justiça? Na Itália, a Aliança de Direita, liderada pelo ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, conquistou a maioria dos votos na eleição legislativa, mas o futuro político no país ainda é incerto. O líder da coalizão ultranacionalista Liga do Norte, Matteo Salvini, reivindicou hoje o direito da aliança a governar a Itália, após conquistar 37% dos votos e 108 vagas na Câmara e 55 no Senado. É uma vitória extraordinária, disse ele. O segundo colocado, o Movimento 5 Estrelas, que defende a saída da União Europeia e é contra os imigrantes, conquistou 32,68% dos votos e 87 assentos na Câmara e 41 no Senado. Em terceiro lugar, o Partido Democrático, que governou o país nos últimos 5 anos, ficou com 22,85% dos votos, 24 cadeiras na Câmara e 12 no Senado. O resultado levou à renúncia do líder do partido, Matteo Renzi, que é contra pactos eleitorais e disse que vai se opor ao novo governo.
de aprire uma página nova. Com grande parte das urnas apuradas, o fato é que o futuro da política no país ainda é incerto, já que nenhum partido conseguiu as 316 cadeiras necessárias para indicar o primeiro-ministro. A composição de uma coalizão para montar um novo governo deve exigir semanas de negociações. E um nome, né, que é tão ligado à corrupção como o Berlusconi, como é que continua? Mas ele não pode, não será primeiro-ministro. Não tal, será, né? mas tem muita Sim, influência. Claro, né? teve um papel na campanha. É bom lembrar que o mais votado, como eu bem disse a reportagem, foi o Movimento 5 Estrelas, tal, né? É que a aliança considerada à direita, ou alguns à extrema-direita, que tem partido neofascista no meio, essa Liga Norte, que tem fortes simpatias com o fascismo também, a Força Itália, essa sim do Berlusconi, mesmo assim não tem maioria parlamentar. Então, tudo indica que o cenário vai ter um governo muito frágil e a possibilidade de ter uma nova eleição num prazo muito curto. Um dos motivos dessa eleição, que teve muito presente nesse resultado eleitoral, é a questão dos imigrantes, né, que é uma coisa muito presente na Itália, a chegada de milhares de imigrantes. Por outro, um crescimento zero da economia há vários anos. Outro, você tem um envelhecimento da população italiana e o futuro, na próxima década da Itália, não é dos mais favoráveis, tendo em vista o presente, que é muito ruim. Ou seja, ou a Itália se adapta às mudanças que estão ocorrendo na Europa, ou ela vai viver só do passado, vai viver de turismo, vai ser um grande museu. Por fim, o partido vitorioso, individualmente, que é o 5 Estrelas, é uma questão importantíssima que no Brasil ninguém está nem aí. Bem, o Brasil, nós vivemos no extremo ocidente, o Brasil é muito longe da civilização, né? E ninguém entendeu a importância dos 5 Estrelas. O movimento 5 Estrelas é um movimento, não é um partido. Tem formas absolutamente originais de organização, governa duas cidades importantíssimas como Roma e Milão, vai ter individualmente a maior bancada, foi fundada por um célebre humorista, o Beppe Grillo, coloca questões extremamente interessantes sobre a gestão da cidade, sobre a organização, muito mais importante do que o Podemos na Espanha, que está à esquerda, e os Ciudadanos na Espanha também mais à direita, e aqui no Brasil ninguém sabe nada, ninguém nem se interessa tal. E mostra, por fim, que a Itália volta àquele regime que tinha no período pré-mãos limpas, bem mais atrás, de uma enorme fragmentação partidária e de governos parlamentares que duravam 15 dias, um mês, 40 dias. Foi muito difícil a gente pegar desde a proclamação da República com o plebiscito e o sistema parlamentarista adotado no pós-guerra até os anos 90, você teve governos extremamente frágeis. A Itália vive essa situação no momento. Olha, o que me assusta nesse processo eleitoral italiano é a presença de um cidadão como Berlusconi, condenado não só por corrupção, também por atentado houve uma acusação que foi provada de que ele aliciava menores, tinha um comportamento absurdo. Então esse Berlusconi é uma força viva hoje na Itália. Por que a Operação Mãos Limpas não conseguiu fazer que a influência dessas forças vivas como Berlusconi pudesse até hoje estar interferindo na política italiana? Porque houve uma interrupção no processo lá, as Mãos Limpas, que fez com que a legislação fosse modificada e punições que haviam sido dadas para políticos, essa coisa toda, foram minoradas. A situação, há muita frustração até em todos aqueles que trabalharam, que lutaram contra a corrupção na Itália, porque depois estão voltando os políticos que praticavam. É isso que a gente fica pensando no nosso caso, porque ela serviu de inspiração aqui para a Lava Jato, né? E na época as Mãos Limpas fez uma limpeza ali, mas que se a gente olha para hoje lá na Itália, então, como tornar uma operação assim mais perene, não é? E a Itália tinha uma estrutura partidária antes que era supostamente caracterizada por partidos definidos ideologicamente, o socialista, o comunista, a democracia cristã, não é verdade? Tudo isso se diluiu. Surge agora essa figura nova que teve uma boa parte dos votos, mas que não admite fazer aliança com ninguém, que é um partido novo, que surgiu com modos próprios, né? Que para mim ainda é uma incerteza sobre o que pode acontecer, para que lado ele vai, com quem ele vai apoiar. Vai apoiar a direita, vai ter um governo então que vai, enfim, com influência do antigo fascismo. Isso aí para mim é desesperador que vem acontecendo na Itália, porque pode vir a acontecer aqui no Brasil muita coisa semelhante a isso. Após um processo de
punição e nós tenhamos afastado muitos dos políticos que precisam ser afastados da vida pública, mas que depois esta classe política se reorganize e estruture forças para não só tirar da cadeia políticos que estão presos, como minorar penas que existem na lei e extinguir crimes do processo de crimes de corrupção que existem definidos como hoje. Mas tudo pode ser no Brasil e é bom a gente ficar de olho na Itália para ver para onde a coisa vai. Veja a seguir, fãs, amigos e familiares se despedem da atriz Tônia Carreiro. E nós vamos mostrar qual é o segredo de peças teatrais que ficam décadas em cartaz. Nós voltamos já. Consumidores brasileiros pagam bem mais caro por produtos e serviços por causa da violência urbana. Rafael mora no Morumbi, bairro de classe média alta em São Paulo. Mas o local tem também um dos mais altos índices de roubo e furto de veículos da capital paulista. Com isso, ele paga quase R$ 2.500 no seguro do carro. E nesse ano já teve aumento. Na minha renovação, o valor ficou em torno de R$ 100 mais caro do que o ano passado, mesmo sem ter havido nenhuma ocorrência com o veículo ou comigo. Numa comparação simples com um carro do mesmo ano e modelo e para um dono com a idade próxima do Rafael, o seguro num bairro menos violento pode custar cerca de R$ 2.000, 20% a menos. É que as seguradoras utilizam o CEP ou o código postal para definir o valor da apólice. Em bairros onde esse tipo de crime é frequente, o preço normalmente é maior. E isso vale para todo o Brasil, onde a cada minuto um veículo é levado por criminosos, de acordo com o Anuário de Segurança Pública 2017. No Rio de Janeiro, onde acontece a intervenção federal na segurança pública, em pelo menos 5 bairros, Cavalcante, Manguinho, Sampaio, Pavuna e Rocha Miranda, as principais empresas de seguros não aceitam propostas. Em algumas regiões, a apólice chega a ficar 30% mais cara. Olha, é muito grande esse impacto da violência na economia. Isso representa um custo muito grande para a sociedade. Um outro setor que sofre as consequências da violência é o de entregas. Brasileiros que moram em áreas consideradas de risco precisam retirar as encomendas dos Correios, por exemplo, na própria agência. A empresa simplesmente não entrega em determinados locais por causa do alto índice de roubos. E a situação só tem se agravado. Neste mês, os Correios aumentaram os preços dos fretes em até 51% por causa do perigo enfrentado pelos entregadores. Segundo a estatal, em 40% dos endereços cariocas existem restrições para envio de encomendas. Em alguns casos, é feito somente com escolta armada. Para a Associação Brasileira de Profissionais de Segurança, a violência encarece, em média, 10% o preço final de todos os produtos ao consumidor. Saúde pública e turismo também são impactados. O transporte, ele é muito vulnerável, ele é caro e com a violência ele se torna ainda mais caro. Nós pagamos um preço tão alto por produtos e serviços que às vezes nós nem nos damos conta desse motivo, não é, Vila? Parece que ficamos anestesiados e não deveríamos ficar. Não, é verdade. Como foi bem destacado na reportagem, o custo da segurança é quem paga somos nós, porque está embutido no valor dos produtos. Né? E em todo lugar que nós andamos tem segurança. Você vai no hotel, vai no banco, passa na loja, a transportadora que tem seus produtos roubados, precisa ter uma segurança especial, o correio, em suma, toda a economia brasileira, o turismo foi bem destacado, envolve a questão da segurança pública. E quem paga são os consumidores, ou prejuízos, como no caso do turismo, que as pessoas optam por outro destino do que vem para o Brasil, em algumas regiões onde a situação é muito grave da segurança pública. O caso no Nordeste, que era, em certo momento da história, não tão distante, lugares absolutamente tranquilos, hoje são tomados pelo crime organizado. O caso do Ceará, por exemplo, mas não só, é extremamente grave. Ou seja, enquanto a gente não entender que precisamos gastar com segurança pública, sim, né? Que isso é fundamental para a sociedade e não vir com aquela balela, menos presídios, mais escola. Quem fala isso está querendo te enganar. É um panfletário barato, não está nem aí com o problema da segurança pública. Não há essa incompatibilidade, menos presídios, mais escolas, ou precisamos educar, não sei o quê. A questão de curtíssimo prazo, que é o hoje. E o hoje nós necessitamos mudar o Código Penal, precisamos ter gastos muito mais altos em relação à segurança pública, aumentar o gasto
baixíssimo comparado à importância do nosso território, das Forças Armadas. Precisamos ter controle das fronteiras, que o Brasil não tem, e tem a terceira maior fronteira do mundo. A Amazônia é terra de ninguém. Cadê o CIVAM? Vocês lembram do CIVAM? O sistema que ia controlar a Amazônia, feito no governo Sarney? Que CIVAM? Não existe coisa alguma. A fronteira de Roraima, por exemplo, é a casa da mãe Joana. A Venezuela, que hoje é um país famélico, que passa situações terríveis. Os soldados vêm de fuzis que estão entrando por Roraima e estão chegando a São Paulo, ao Rio de Janeiro. A grande questão é que a segurança pública precisa ter uma discussão séria na próxima campanha eleitoral, né, que é essa agora. Você exigir do seu candidato uma visão orgânica do que ele pensa como segurança pública. Porque está acontecendo não só que nós pagamos a questão econômica da segurança pública, que recai, além do que dos nossos impostos, recai sobre o cidadão, como mais do que isso, que as nossas vidas. Hoje nós estamos reféns da bandidagem. E não vem com esse discurso de menos presídios e mais escolas. Isso daí é bobagem. Quem fala isso não conhece o problema. Uma coisa não exclui a outra. É justamente sobre isso que o Bob Juliano está escrevendo aqui, sobre as eleições, né? Ele está dizendo que o eleitor fica esperto porque vai ter muito político aí prometendo segurança, né? Tem o pessoal da bancada da bala, né? Que acha que matando resolve. E tem outras tendências na área política que procuram encarar a segurança com características muito próprias e muito mais autoritárias, né? Mas o que eu achei de importante nesse enfoque que foi dado para a matéria é que está se estabelecendo pela primeira vez uma relação entre a insegurança e o custo de vida do brasileiro, né? De como esse segmento de segurança, essa violência que se pratica contra todos, né, atinge no dia a dia do cidadão. E fala-se do seguro. E é bom lembrar que o seguro cobrado no Brasil usa para justificar o seu alto preço exatamente a questão da segurança. Exatamente a questão da segurança. Como se ela fosse o fixador do preço mais alto. O que, na verdade, é que nós temos os seguros mais caros do mundo aqui no Brasil. E isso tem que ser denunciado. Outra coisa, toda a ênfase aos crimes contra a vida, não é? Homicídios, número de homicídios. Mas quantos assaltos são feitos por dia em São Paulo? Qual é o potencial de repressão da delegacia de roubos de frutos? O Zaba está colocando aqui. Na verdade, ninguém deveria pagar seguro. Quem deveria ressarcir o cidadão é o Estado, que é responsável pela segurança. Eu também acho, por exemplo, se o cidadão entra numa agência bancária, fica lá à noite para sacar o seu dinheiro que está ali na conta, e vem um bandido para botar uma dinamite para assaltar aquilo lá, é um risco que corre o cidadão. Então, se pergunta, o que você está dizendo? Você falou do Estado. Por que as agências bancárias, obrigatoriamente, não tem que, em cada agência, onde tem um mecanismo de acesso público para sacar dinheiro, um policial que proteja essa agência e esse seu cliente? Por que não existe isso no país? Porque não interessa aumentar a despesa para banco e outros setores da mesma forma. Então, eu vejo o transporte rodoviário de carga é o transporte mais visado hoje, sob todos os aspectos, pelo contrabando de entorpecentes, de armas, como também de produtos contrabandeados, né? Como propriamente dito, que interfere no mercado propriamente dito. Então, eu acho que a matéria é muito importante na medida em que mostra para o telespectador que, de repente, você tem preços altos de seguro que se justificam na insegurança e uma coisa parece que é até ligada à outra. Não. Segurança tem que ser uma de segurança. Preço alto de seguro é que tem que ser bem verificado. Por que disso? É a mesma história dos juros, a mesma história do custo do dinheiro no Brasil. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou a quebra do sigilo bancário do presidente Michel Temer no inquérito que investiga se houve irregularidades na edição de uma medida provisória para o setor de portos. O período da quebra do sigilo é de 1º de janeiro de 2013 a 30 de junho de 2017. Esta é a primeira vez que um presidente em exercício tem o sigilo bancário quebrado. O Palácio do Planalto informou que vai divulgar os documentos solicitados através da imprensa. O corpo de Tônia Carreiro foi cremado hoje em cerimônia fechada no Rio de Janeiro. A atriz morreu no sábado, aos 95 anos. O corpo de Tônia Carreiro foi velado ontem no Teatro Municipal, no centro do Rio de Janeiro. Familiares e amigos disseram adeus à diva do teatro, do cinema e da TV. A atriz estreou no teatro em 1949, na peça Um Deus Dormiu Lá em Casa, com o ator Paulo Otran. Na TV, Tônia começou na década de 60. Éramos jovens, belos e malditos.
Ao longo da carreira, foram 54 peças, 19 filmes e 15 novelas. E nós temos visto aqui, nesse festival, as melhores coisas que eu poderia esperar. Filha de militar e de uma dona de casa, Maria Antonieta Porto Carreiro nasceu no Rio de Janeiro e sempre foi vista como uma mulher à frente do seu tempo. Em 1968, liderou uma passeata de atores contra a censura. Até agora em greve contra a censura. Em 1990, ela participou do Roda Viva na TV Cultura com o parceiro de palco Paulo Otran. Eu quero fazer uma coisa muito divertida que gosto muito. Estou com uma carência afetiva. Voltou ao programa em janeiro de 1994. Há em mim uma noção de obediência total à vontade do diretor, mesmo que seja para entrar pelo cano. Tônia Carreiro morreu aos 95 anos, no sábado, vítima de uma parada cardíaca durante uma cirurgia. Ela tinha sido internada para tratar uma úlcera. Matriarca de uma família de artistas, Tônia deixa um filho, 4 netos e 6 bisnetos. Uma mulher pioneira, né, que lutou por seus direitos, foi atrás dos sonhos, enfrentou a resistência do pai, que não queria que ela fosse atriz, não desistiu e conseguiu, né? Não, perfeito. Eu acho que, bem, a importância dela no teatro, do cinema e na televisão brasileira é inquestionável. Eu só queria fazer um breve comentário sobre a notícia anterior, né, que envolve o presidente da República e a questão do sigilo. A decisão tomada pelo ministro Luiz Roberto Barroso é importantíssima. Como bem disse a notícia, é a primeira vez na história do Brasil que um presidente passa por uma situação como essa. Como não há nenhuma perseguição, evidentemente, da justiça em relação ao presidente, de antemão é bom deixar isso claro, a investigação do fato é fundamental. E a velha questão, a transparência é a melhor coisa, e está na nossa Constituição, vale lembrar a questão da transparência. Se você tem plena certeza de que os atos que você fez, realizou, são absolutamente legais, se você tem as mãos limpas, estou me lembrando de um gaúcho, o Fernando Ferrari, da campanha de 1960, era o candidato das mãos limpas, se o presidente tem as mãos limpas, ele deve ficar alegre. Se fosse eu, presidente da República, nunca serei, vale lembrar, eu ficaria alegre. Não tem problema, não tem nenhum problema, libera o sigilo, encaminha a justiça e tudo vai ser resolvido. Agora, a questão, e nós já falamos aqui milhões de vezes, aqui na TV Cultura, que chama Fundação Padre Anchieta, que a Fundação controla a TV Cultura desde a época do Padre Anchieta, ali, nós estamos falando da década de 50, do século XVI, já tinha questões envolvendo o presidente Temer, já, né? Essas questões são antiguerras, mas todo mundo sabe que o presidente tem uma relação, vamos dizer assim, privilegiada com o Porto de Santos. Espero que dessa vez isso seja devidamente apurado. Olha, primeiro, toda homenagem que se fizer a essa grande atriz é pouco perto do que ela significou para a arte, para a cultura brasileira, pela beleza da mulher brasileira, enfim, uma mulher que recebe todos os justos elogios de todos aqueles que a conheceram através das suas interpretações, pessoalmente, sob todos os aspectos. Uma figura humana fantástica. Eu queria abordar 2 casos bem rápidos sobre essa questão do presidente. Deixa eu só ler aqui do Fran José, porque ele contou que viu a homenagem feita à Tônia Carreiro pela TV de Portugal e que foi muito bonita. Sim, as nossas novelas em Portugal, elas são bem divulgadas, né? Portanto, ela deve ser também queridíssima do povo português, né? Agora é o Temer. Sobre a questão do Temer, como disse a matéria, ele está sendo investigado. É o que pode ser feito. Enquanto ele estiver no exercício do cargo, ele não poderá ser condenado. Essa é a prerrogativa que tem o presidente da República. Mas assim que ele deixar de ser presidente, todos esses processos que foram obstados pela Câmara dos Deputados, que não deu licença para que o Supremo pudesse continuar a investigação, como esse de agora, como o outro que está para vir aí, que é aquele da mala, dos $500 mil da mala, que é a famosa mala, que foi o ajudante dele foi pego com a mala. Tudo isso ele vai responder depois, não é? Mas pode ser investigado agora, isso aqui. E por último, já que o nosso tempo está acabando, os militares. Os militares chegam lá, estão liberando as armas, que aprendendo do tráfico, tal. Mas uma notícia que me deixou muito preocupado com relação ao Rio de Janeiro foi o seguinte: houve uma operação numa favela fantástica, mais de 1.000 militares participaram, limparam toda a favela, tiraram todos os obstáculos da rua e saíram.
No dia seguinte, os marginais fizeram os próprios moradores reconstruir os obstáculos. Então, eu queria saber, essa presença dessa força nas favelas, ela é para valer ou ela vai entrar e sair e vai fazer esse jogo com os traficantes para ver quem é que tem mais resistência para fazer isso ou aquilo? Não, eu acho que tem que ser bem claro. Na medida em que se está enfrentando traficantes que estão mobilizados num reduto X, esses militares têm que ficar até que o último dos traficantes seja afastado daquela área. Não pode entrar e sair. É o que o povo do Rio de Janeiro está reclamando. Em instantes, o encontro histórico de representantes das Coreias do Sul e do Norte e a tecnologia como grande aliada na geração de empregos são os nossos próximos assuntos. Antes considerada uma oponente, a inteligência artificial vem se tornando aliada na abertura de vagas de trabalho. A previsão é que em 2 anos, 2 milhões de novos empregos sejam criados para desenvolver tecnologia. Depois de 7 anos como editora de livros, a Gabriela conquistou um novo emprego graças à inteligência artificial. Ela produz conteúdo para um programa de assistente virtual, também chamado de chatbot. O software interpreta as mensagens do cliente e elabora respostas em frases perfeitas, substituindo um atendente humano. Só os casos mais complexos são resolvidos pelos funcionários. O desafio como analista de conteúdo é achar esse meio termo entre a linguagem das máquinas e a linguagem humana. Nenhuma profissão deve ser poupada com o avanço da inteligência artificial. Tarefas operacionais e repetitivas serão cada vez mais de responsabilidade das máquinas, mas elas devem ajudar os seres humanos e não substituí-los. Para aprimorar o serviço, a empresa onde a Gabriela trabalha criou novas funções e, com isso, contratou cerca de 30 funcionários. A gente criou funções de especialistas em criação de conteúdo, pesquisadores de inteligência artificial, de machine learning, de deep learning, que são profissões novas. Segundo a consultoria americana Gartner, 2 milhões de novos empregos serão gerados com a ajuda da inteligência artificial até 2020. A previsão é que 1 a cada 5 trabalhadores precise dessa tecnologia para desempenhar suas tarefas no futuro. Esses avanços tecnológicos também ajudam a melhorar as relações de trabalho e aumentar a segurança jurídica, tanto para empregadores quanto para empregados. Na modalidade de trabalho intermitente, quando o funcionário só trabalha e recebe em períodos de maior demanda, os aplicativos de celular, como os de transporte compartilhado, são um exemplo disso. Há também a possibilidade de computar horas extras através do aparelho. Os aplicativos que estão aí estão realmente próximos da gente, eles servirão e terão agora, com a reforma trabalhista, formas e condições de realmente nos ajudarmos. Haverá quem acredite que nós estamos diante de uma nova revolução industrial. Né? Bem, já teve várias, né? Desde aquela do último quartel do século XVIII, né? Já passamos aí por várias revoluções industriais. Primeiro com a divisão do trabalho, com a manufatura, depois a maquinofatura e assim sucessivamente. Sempre quando ocorrem momentos de ruptura, vamos dizer assim, na organização do trabalho, vem aquela história do, mas vai ter desemprego, isso vai tirar emprego e tal. Isso é antigo, desde a primeira fase da Revolução Industrial, quando passa da manufatura para a maquinofatura, o movimento ludista na Inglaterra, liderada por Ned Ludd, resolveu destruir máquinas, achando que com isso resolveria o problema do emprego, não é por aí. Então, é um processo de revolução. Isso é fundamental para o Brasil se adequar. A grande parte da economia brasileira está no século XX, não entrou no século XXI. Isso é essencial. Ou o Brasil se adequa aos grandes avanços tecnológicos que estão ocorrendo no mundo, ou vai ficar para trás. Agora, isso depende dos gastos do Ministério da Ciência e Tecnologia. A grande questão é que a ciência e tecnologia, o seu desenvolvimento aqui é considerado algo absolutamente irrelevante, enquanto os outros países investem pesadamente na ciência e tecnologia e antes na educação. Agora, Ayrton, gostaria de comentar um pouquinho mais o que a reportagem chamou a atenção, que a tecnologia deve aumentar a segurança jurídica nas relações do trabalho? Na questão da reforma trabalhista? A segurança jurídica, o que foi apontado aí, o trabalho intermitente, isso para mim é um retrocesso tão grande. Isso mesmo, o trabalhador é uma situação absurdamente desigual, não é? Ele pode ser contratado pelo período que o patrão quer que ele trabalhe.
ele não tem garantia de uma jornada, ele ganha só por aquilo que produz, naquele horário. Então, é que eu digo, se a inteligência artificial servir para esse tipo de coisa, não acho positivo. Mas o que tem a ver é a combinação entre a inteligência artificial e a inteligência humana. E, a partir daí, se promover fortalecimento de mercados, interação de tarefas, e onde uma pode suprir a outra, onde não pode, porque a força humana não é substituída em nenhuma hipótese. Até porque para criar essa inteligência artificial tem que ter uma pecinha. E para fazê-la funcionar também, não é? O Lorenzo está falando aqui, a tecnologia gerando empregos, o futuro está chegando aos poucos. E o William César, quem está com medo de perder o emprego para a inteligência artificial, fiquem tranquilos, pois computadores não pagam impostos. Uma delegação sul-coreana se reuniu hoje em Pyongyang com o líder norte-coreano Kim Jong-un. O encontro histórico é para tratar do programa nuclear da Coreia do Norte e tentar abrir negociações de diálogo entre o país comunista com os Estados Unidos. Essa é a primeira reunião envolvendo autoridades do primeiro escalão sul-coreano com o governo de Kim Jong-un desde que ele assumiu o poder no final de 2011. A delegação é formada por 10 membros, entre eles o chefe de espionagem da Coreia do Sul. Os dois países retomaram o diálogo recentemente durante os Jogos Olímpicos de Inverno realizado na vizinha do Sul. A irmã de Kim Jong-un esteve no país vizinho durante a Olimpíada. A Coreia do Norte enfrenta sanções econômicas do Ocidente em represália aos testes com mísseis balísticos e a programa nuclear. Vila. Isso não adianta nada. Esse tipo de reunião só dá fôlego à ditadura da Coreia do Norte, assim como a Olimpíada de Inverno realizada na Coreia do Sul. A grande questão é que a Coreia do Norte coloca em risco a paz naquela região do mundo. Só vai resolver o problema da Coreia do Norte quando a China assim o desejar. Basta interromper o comércio de exportação e importação para a Coreia do Norte, que desaparece a Coreia do Norte, que também não só cria tensão na região, como exporta armas e tecnologia nuclear. Olha o perigo para grupos terroristas pelo mundo. A Coreia do Norte é um risco, não só para a região, mas para a paz mundial. Eu já considero que esse encontro entre coreanos pode levar a uma integração entre eles, discussão, porque a Coreia do Sul tem muito a fazer pela Coreia do Norte. Como aconteceu na Alemanha, a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental levou para a Alemanha Oriental tudo aquilo que tinha de mais avançado, condições de vida, e hoje a Alemanha Oriental, a antiga Alemanha Oriental, está numa situação quase que muito parecida com o que vivia a situação dos alemães ocidentais. Então, eu quero dizer que eu vejo com muito bons olhos que eles estejam conversando, ao invés de estar na fronteira trocando tiros. Agora, que eu acho que o grande problema ali é que nós estamos diante de dois insanos. O líder máximo da Coreia do Norte e o líder máximo dos Estados Unidos. Os dois têm o controle do botão nuclear. Então, isso deve fazer refletir muita gente. Por isso que eu vejo que toda vez que a proximidade de que pessoas não civilizadas, como esse ditador norte-coreano, e um governo eleito democraticamente, como o governo da Coreia do Sul, possam estar juntos, mas só vai fazer bem. E se isso puder se aproximar, pode melhorar muito a situação. E talvez os interesses estratégicos dos Estados Unidos, tal como da Rússia, possam ser afastados desse processo e aí então haja uma evolução positiva. E a seguir, diversidade e inclusão marcaram a noite do Oscar 2018. É o que nós vamos mostrar daqui a pouco. E na quarta-feira é dia de Jornal da Cultura com plateia. Se você quiser vir aqui no estúdio acompanhar a edição ao vivo, é só enviar um e-mail para plateia.jc@tvcultura.com.br. A nossa produção entrará em contato com você. O Oscar chegou à edição de número 90 numa noite sem grandes polêmicas e premiando como melhor filme um longa em clima de realismo fantástico. O longa A Forma da Água, que mostra a relação de uma mulher muda com um monstro aquático misterioso, foi o grande vencedor do Oscar 2018, com 4 prêmios: de melhor filme, melhor direção de arte, melhor trilha sonora e melhor diretor para o mexicano Guillermo del Toro.
A atriz Jane Fonda anunciou o Oscar de melhor ator para o veterano Gary Oldman, por O Destino de uma Nação. Filme que levou ainda o Oscar de melhor maquiagem pela caracterização do ator no papel do ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill durante a Segunda Guerra Mundial. O Oscar de melhor atriz foi para Frances McDormand, pela interpretação de uma mãe que busca justiça pela morte da filha em 3 anúncios para um crime. Ao receber a estatueta, Frances pediu que todas as mulheres indicadas ficassem em pé e completou: todas nós temos uma história para contar. Vamos falar sobre nossos projetos que precisam de financiamento. Temos que ter inclusão. Inclusion Rider. Sam Rockwell, o filme também rendeu a Sam Rockwell o Oscar de melhor ator coadjuvante. Allison Janney levou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por Eutônia. A fantastic woman. A produção chilena Uma Mulher Fantástica se tornou o primeiro filme estrelado por uma atriz transexual, Daniela Vega, a levar a premiação, vencendo o Oscar de melhor filme estrangeiro. Jordan Peele, Get Out. Jordan Peele se tornou o primeiro negro a ganhar o Oscar de melhor roteiro original por Corra. E depois de 13 anos indicado sem ser premiado, na 14ª indicação, finalmente o Oscar caiu nas mãos de Roger Deakins, pela direção de fotografia em Blade Runner 2049. Comentário rapidinho que hoje tem Roda Viva. Rápido, mas o Oscar, essa festa toda, nada mais é do que uma expressão mais bem organizada do que é a indústria cinematográfica americana. É preciso que ela faça isso anualmente, porque ela precisa manter todos os seus mecanismos de acesso a todos os segmentos do mundo. E milhões de pessoas assistiram, milhões de pessoas viram o que os americanos pensam, como show. Enfim, eu acho que é isso o Oscar. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente e até a próxima. E no nosso Boa Noite, o Jornal da Cultura presta uma homenagem a Tônia Carreiro, atriz que brilhou nos palcos, no cinema e na televisão em mais de 70 anos de carreira. Obrigada pela companhia, uma ótima noite para você. Até amanhã.